Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem, e como eu disse no episódio anterior, nós continuaremos a observar e principalmente prestar mais atenção naquilo que Jesus falou, naquilo que Jesus nos disse em relação aos momentos mais críticos onde a humanidade teria que passar, evidentemente, para uma nova consciência. Muitos acreditam que seja o fim do mundo, que o mundo irá se acabar. Não, não é isso. É uma tomada de consciência que nós devemos, sim, estarmos, assim, cada vez mais atentos para aquilo que nós estamos realizando enquanto organismos vivos dentro do universo. E aí, Jesus vai trazer, né? Eu tô trabalhando com o capítulo 24 de Mateus, onde Jesus narra tudo o que está acontecendo e aquilo que ainda vai acontecer. E assim, tem uma parábola que está em Mateus, no capítulo 16, não me recordo o versículo, ou os versículos, onde Jesus fala da conta da tua administração. Muitas pessoas acreditam que essa administração que Jesus fala seja a administração daquilo que a pessoa está desenvolvendo dentro de um templo, e não é isso. Essa administração dita por Jesus, na verdade, significa aquilo que nós estamos realizando dentro desse aprendizado e principalmente dentro da coletividade do planeta Terra. Mas vamos lá. Quando Jesus estava saindo do templo, em determinado momento, ele e os discípulos foram visitar o templo e na saída do templo os discípulos ficaram admirados e devem ter, né, falado para Jesus da estrutura daquela edificação, que era a coisa mais linda. E assim, no tempo de Jesus, o templo que foi construído pelo rei Salomão, ele já tinha sofrido várias invasões, já tinha sido depredado várias vezes, destruído 2 vezes. E eles estavam assim, extasiados pela edificação do templo, ou pelo edifício do templo. E quando eles comentaram com Jesus, Jesus olhou para eles e falou: não sei por que vocês estão maravilhados. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E muitas pessoas acreditam que Jesus estava falando do templo que seria destruído 70 anos depois pelo general Tito, né, dentro do Império Romano. É evidente que Jesus não estava falando do templo construído pelo rei. Ele estava falando de outro templo. E olha, e aqui começa então um aprofundamento daquilo que Jesus quer nos passar, e ficou muitas vezes subentendido que Jesus estava falando daquele templo, e que ele acertou, porque 70 anos depois o general Tito veio e devastou todo o templo, ficando apenas o Muro das Lamentações. Jesus estava falando de outro templo, muito maior, o templo chamado Planeta Terra. Então esse é o verdadeiro templo que Jesus diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E quando eles saíram dali, Jesus se dirigiu ao Monte das Oliveiras, que era o lugar onde ele gostava de ficar, onde ele ficava muito tempo ali, provavelmente numa conexão com, né, as hierarquias mais elevadas. E aí os discípulos estavam com ele, e aí resolveram, então, já que estavam ali num grupo mais fechado, mais íntimo, então os discípulos perguntaram para ele: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Por isso que dá para entender que Jesus não falava do templo,
e sim do planeta Terra como um todo. E aí Jesus começa a mostrar o caminho das pedras. Então ele diz assim: sejam cautelosos e que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Realmente, depois que Jesus partiu, houve assim uma distorção muito grande de tudo aquilo que ele trouxe como ensinamento e como base para essa caminhada, para esse caminho das pedras, que foi escondido do ser humano. Então, em primeiro momento, nós temos que a Igreja Romana, que depois se tornou na Igreja Católica, ela apreendeu todos os ensinamentos de Jesus e somente os sacerdotes podiam falar. E muitas vezes, ou até agora há pouco tempo, numa linguagem que ninguém entendia, que era o latim. Então, nós tivemos uma perda muito grande dentro desse avivamento do conhecimento, da esperteza emocional que nos foi, vamos dizer assim, sufocada por conta dessa supremacia que foi tomado os ensinamentos de Jesus. Em nossos dias ainda, muitos se apresentam como representantes do Cristo, de Jesus, no cenário onde nós transitamos, que é aqui no planeta Terra, que é a terceira dimensão. Mas esses que se dizem representantes, na sua grande maioria, são enganadores. Então, eles fazem falsas promessas, e essas promessas, elas vêm assim, mexendo com algo que é muito atrativo ainda para o ser humano, que é a tal da prosperidade material. E apenas trabalham esse objetivo, fazer com que aquele ser seja um devoto fiel daquela denominação que vai trazer condições materiais elevadas. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou todas as vezes, isso não acontece. Porque se fosse assim, nós temos um contingente populacional, né, grande, que são frequentadores e são adeptos, são convertidos em diversas dessas denominações cristãs, e nós vemos que não tem gente assim nadando na prosperidade material. Pelo contrário, nós vemos, eu pelo menos dentro do meu ponto de observação, eu vejo que as pessoas elas continuam sendo trabalhadoras, batalhadoras e passam por todas as necessidades dentro ou fora dessa denominação. Então, nós entendemos que esse mundo de fantasia que é prometido, esse mundo ele é enganoso, é muito enganoso, e veio para colocar a sombra, né, na obscuridade, o verdadeiro fundamento da existência do nosso planeta. Qual é a principal causa do planeta? É a conscientização, é a expansão das faculdades, das potencialidades ou das habilidades humanas. E aí, então, fica tudo isso bloqueado, fica isso tudo escondido. E aí surgem, então, esses falsos representantes do Cristo que fazem com que um ciclo se repita logo no próximo evento da vida daquela pessoa. Então, e isso impede muito, muito, muito a consciência humana de se expandir. E aí, então, essa consciência que poderia se expandir vai ficar restrita apenas às falsas promessas. E isso, nós estamos nesse looping há muito tempo. E Jesus vai falar isso mais uma vez. Eu vou citar a parábola, né, do joio. E Jesus vem falando que o inimigo
semeador do joio, ele espalha a cisânia. O que é cisânia? Discórdia entre as nações do nosso pequeno mundo, porque o nosso mundo é muito pequenino. O nosso Sol, comparado com outros sóis, ou outras estrelas, ele é minúsculo quase. Então, essa discórdia dentro desse minúsculo planeta em que vivemos, nos traz, então, um aprisionamento através das falsas promessas de poder e de enriquecimento. E, por outro lado, a tecnologia, que hoje nós achamos que está super desenvolvida, porque nós vemos cada vez mais notícias, ou enxergamos isso com os nossos próprios olhos, a tecnologia entrando em todos os meios, né, da nossa vida. Então, a tecnologia que devia ser usada única e exclusivamente em benefício do bem comum, serve para provocar abalos que nós não sabemos ainda o nível que poderá alcançar. Então, Jesus diz também, mesmo no capítulo 24, eu peço para vocês leiam esse capítulo inteiro, porque hoje ele já não é mais assustador, ele é real, e nós estamos passando por toda essa tempestade com tranquilidade, com serenidade, e principalmente tendo olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, Jesus fala assim, haverá fome, pestes, que são as doenças, e terremotos em vários lugares. E aí, se nós formos estudar, né, o âmago da Terra, do nosso planeta, nós vamos ver que ela é composta por substâncias, né, que fazem com que ela seja realmente um pulsar, ela tenha um pulsar de vida. E esse pulsar de vida, evidentemente, vai fazendo com que ela também tenha o seu próprio movimento, assim como nós temos o funcionamento do nosso coração, do nosso estômago, dos nossos intestinos. Então, a Terra também tem o seu movimento interior. E, evidentemente, que isso vai aparecer aonde? Na superfície. Então, nós temos, sim, né, o movimento das placas tectônicas, que elas vão se movimentando. Então, nós temos, assim, né, vários eventos naturais, que são terremotos, vulcões. Porém, né, Jesus aqui, ele vai também trazer uma informação que a mão do homem pode fazer com que aquilo que era para ser apenas para servir o bem, também possa trazer transtornos, possa trazer desequilíbrio natural. Muitos falam assim, é a poluição. Isso também ajuda, isso também concorre. E nós temos que zelar, sim, por esse patrimônio, que é esse planeta, e que é nos emprestado temporariamente. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Então, as forças telúricas da Terra, elas se agitam constantemente. Mas, como eu falei, pode haver, sim, uma interferência do seu curso natural. E aí acontecerem grandes desastres, onde ceifam milhares de vidas. Na medida em que o homem, na medida em que ele vai descobrindo o funcionamento, a metodologia desse funcionamento do nosso planeta, ele também vai interferindo, ele vai descobrindo e também ele vai cada vez mais expandindo o seu conhecimento. E lógico, muitos trabalham para o bem, muitos trabalham para trazer o conforto para a humanidade, mas existem aqueles que infelizmente têm o interesse de comandar, de direcionar algo que não é da alçada do ser humano. E aí então, né, que além da causalidade natural, nós temos também a interação do ser humano.
E conforme crescem as situações de antagonismo pelo mundo, porque hoje nós percebemos que existe um antagonismo, existe assim uma linha, vamos dizer assim, uma linha de crença querendo se sobrepor a outra, e isso é muito forte, e isso está muito visível, e cada vez que isso vai crescendo, nós percebemos que o nome de Jesus é cada vez mais menosprezado. Então, é como se Jesus começasse a receber, né, um freio e estanca, né, o conhecimento, a verdadeira causa deles ter estado entre nós, e aí crescem-se outras situações que sempre acabam em conflito. E aí, por isso que Jesus falou, então serão entregues para serem atormentados e os matarão e sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. E é realmente muito grande o número, né, que hoje no mundo abominam Jesus. Abominam. Porque não aceitam ou não o aceitam como o único governante da terra. Então, quando Jesus ele passa a ser encarado pela humanidade como o governante, como aquele que é quem vai dar a última palavra, então nós começamos a entender os seus ensinamentos, não mais no sentido religioso, mas sim como um estatuto a ser cumprido. E quando esse estatuto é descumprido, algo ruim vai ter que acontecer. E num tempo não muito distante, do jeito que o mundo está caminhando, teremos muitas traições, porque será proibida qualquer manifestação favorável a Jesus. Então, um vai trair o outro, vai denunciar ou delatar que aquele ali é de Jesus, aquele ali segue o cristianismo, ou segue Jesus, ou é do lado de Jesus. Então, isso aumentará, né, muito o surgimento dos falsos profetas que já estão espalhados pelo mundo, enganando a muitos. Nós temos notícia, e sabemos disso, que existem países que já é proibido falar no nome de Jesus, né? Em algumas partes do Oriente, por exemplo, ou da Ásia. Então, ali não pode falar. Porque se falar, é condenado à morte sumariamente. Se encontrarem a pessoa com algo que remeta aos ensinamentos de Jesus, a pessoa é morta, é assassinada. Então, esses falsos profetas, eles já estão proliferando no mundo todo, e muitos vão usar o próprio nome de Jesus para fazer o trabalho ou tudo aquilo que tem que ser desenvolvido dentro dos códigos de Jesus, mas fazer exatamente o contrário, falando tudo isso em nome de Jesus. E aqueles que são fiéis a Jesus, por verem tudo isso acontecendo, por verem as faltas que estão sendo cometidas e que nenhuma, a gente acha, medida está sendo tomada, vão arrefecer na sua convicção daquilo que Jesus falou, ou convicção até da causa abraçada, e vão ficar descrentes. Então Jesus diz, e por se multiplicar as injustiças, os partidarismos, o amor de muitos esfriará. Por quê? Porque vai vir assim um desânimo muito grande, e ainda ele vai continuar na advertência falando, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ufa, eu estou perseverando, então eu vou ser salva.
vou sair daqui e vou para uma região parasíaca, eu tenho já esse passaporte, porque eu tenho tudo na minha consciência, eu tenho tudo na minha mente, mas nós temos que ter, além disso, uma expansão da realidade, né? Uma visão expandida da realidade em que vivemos. Ou seja, sair do sonho, sair dessa, sabe, vamos dizer assim, desse sono que muitas vezes nos trazem muitos prejuízos, né? Porque o conhecimento das coisas que Jesus falou, ele é libertador. E ele salva realmente aqueles que estão mergulhados no mundo, nesse mundo de mentiras, que às vezes, né, trazem um sono tão profundo, onde a criatura passa, né, ter sonhos delirantes e às vezes pesadelos fortíssimos. Então, as orientações deveriam ter chegado a todos os rincões da Terra, e chegaram. Não existe um pedacinho da Terra que não tenha tido contato com essa realidade que Jesus trouxe. Mas esses conhecimentos, até chegar em todas as criaturas da Terra, foram deturpados, foram substituídos por promessas, né, de um céu esplendoroso, onde para fazer parte basta apenas algum ritualismo e coisas que são apenas exteriores e não interiores, não aquilo que nós temos que mergulhar dentro desses ensinamentos e trazer para o nosso íntimo. E agora, né, chegou a hora, essa hora que Jesus fala, que ele diz o fim dos dias, então chegou a hora. E aí Jesus fala, e esse evangelho do reino, ou seja, desse grande reino que é o universo, que é onde estão situados mundos mais evoluídos moralmente, então será pregado em todo o mundo, teria que ter sido pregado aqui, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então nós chegamos agora nesse impasse, não dá mais tempo e nós não podemos argumentar, mas eu não sabia, alguém nunca me disse isso. Então hoje, embora exista assim um fluxo muito grande de informações falsas, tem a verdade, e a verdade ela está colocada numa escrita. Não estou falando que tudo é verdadeiro numa escrita, mas as coisas que permanecem milênios, então nós podemos confiar. Nós temos esses escritos que vêm há mais de 2000 anos. Então, nós temos o roteiro seguro para sobrevivermos a esses momentos finais, onde nós teremos sim que prestar conta da nossa administração, daquilo que nós estamos realizando conosco mesmo e com os nossos semelhantes. Haverá ainda talvez mais um vídeo na semana que vem falando sobre o tema, e eu gostaria que vocês deixassem o like, deixassem comentário e dissessem se realmente vocês querem o terceiro ou não. Eu posso voltar ao meu roteiro original, tá bom? Tenham uma boa semana, um grande beijo e até lá!